Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 9 de agosto, a gente vai analisar o mercado, a gente vai falar de dados on-chain e hoje eu vou mostrar para vocês por A mais B que o Smart Money está comprando. E quem não está montando posições nesse momento, que está acreditando em movimentações de baixa, de que Bitcoin vai parar em 20 mil, vai voltar para os 15 mil dólares, quiçá vai perder os 15 mil dólares, cara, eu vou te mostrar que para isso acontecer, o Smart Money ele tem que vender e vender mais muito Bitcoin para a gente chegar nesses patamares. Porque o que esse grupo de entidades está fazendo nesse momento é comprando a maior quantidade de Bitcoins que eles conseguem. E isso tudo eu vou mostrar para vocês através de dados. Não é simplesmente porque eu acho que esse movimento está acontecendo. Não, é exatamente porque através de dados a gente consegue identificar esses movimentos. Bom, se você não é inscrito no canal, cara, seja bem-vindo, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico aí, que é o que nos interessa. Primeiro ponto, se a gente olhar aí para a data de ontem, a gente teve uma movimentação de alta, a gente fechou um bom candle aqui na data de ontem, tá? A gente precisa dar continuidade na data de hoje. Se hoje a gente der uma continuidade, a gente conseguir fechar um candle verde mesmo na data de hoje, cara, isso daqui vai ser um excelente sinal, porque a gente vai ter um rompimento de uma unha aqui, onde a gente vai ter o objetivo de jogar o mercado para cima. Para quem viu o meu vídeo de ontem, eu falei, na verdade, desde o dia 1º de agosto, eu já venho falando sobre esse candle de reversão que nós tivemos aqui e que para mim a gente já estava entrando em exaustão da ponta vendedora, que para mim a gente já estava entrando em movimentações de alta. Isso daqui eu quero falar com vocês sobre dados on-chain, porque eu acredito exatamente nisso. Bom, primeiro ponto, se a gente olhar para uma métrica aí de price action, a gente vai ver que o MACD ele já fez um cruzamento bullish. Exatamente na data de ontem, com a movimentação de alta que nós tivemos, a gente fez esse cruzamento bullish dentro do MACD. O que seria esse cruzamento bullish? Seria exatamente as médias se cruzarem aqui e a gente ter o cruzamento do histograma. A gente tem mais um cruzamento bullish para ser efetuado no mercado, que é exatamente o MACD ele cruzar essa linha do zero aqui, ou seja, ele passar para essa parte de cima do histograma. Então ainda falta a gente ter um sinal dentro do MACD para a gente ter mais confirmações. Mas, como eu sempre falo com vocês, eu não espero um indicador me mostrar movimentos de compra. Eu simplesmente analiso vários indicadores e tomo uma decisão. Primeiro ponto, então, é que a gente tem um bom sinal aí dentro do MACD. Quando eu olho exatamente para o MVRV intradiário de 30 dias, a gente fez um cruzamento bullish também. Quando a gente cruza a região do zero do MVRV intradiário de 30 dias, a gente tem uma pressão de compra entrando dentro do ativo. Veja só, a gente tem um cruzamento aqui no dia 13 de março, a gente tem um cruzamento aqui também no dia 19 de julho. Veja que a gente tem alguns falsos cruzamentos também, nenhum indicador ele é bala de prata. Por isso que eu falo muito com vocês que eu não uso um único indicador para poder tomar uma decisão. Eu uso vários indicadores para saber se eu vou comprar ou se eu vou vender. Eu preciso de uma análise, eu preciso de um contexto. Não existe indicador bala de prata. Não existe exatamente uma média que vai apontar para você, que vai falar esse é o momento de compra, esse é o momento de venda. Cara, existem várias probabilidades. E se você trabalhar com vários indicadores, você sempre vai jogar com a probabilidade mais ao seu favor, beleza? Então, a gente também não precisa ter exatamente reinventar a roda, né? Não precisa criar setups mirabolantes, nada disso. Só a gente olhar para os principais indicadores, a gente já consegue definir qual que vai ser essa direção do mercado. Bom, então aqui a gente tem dois sinais bullish, tá? A gente tem o sinal do MVRV, que nos dados on-chain é um sinal extremamente importante, tá? Extremamente interessante. A gente vê esse rompimento aqui, é ótimo para o movimento. A gente tem o MACD também fazendo um cruzamento.
Se a gente olhar para as principais médias, e aqui a gente vai olhar para as médias que a maioria dos traders utilizam. Então tem muitos traders que utilizam a média de 111 dias, tem muitos traders que utilizam a de 200 dias, a de 365 dias e a de 200 semanal. Se a gente olhar para essas médias aqui, a gente já tem cruzamentos muito bullish e muito importantes. E estamos eminente de fazer um novo cruzamento, que é essa linha verde com a vermelha, ou seja, a média de 200 dias cruzando para cima da média de 200 semanal. Isso daqui são padrões bullish, tá? Eu não uso as médias para tomar a decisão, nada desse tipo. Eu simplesmente olho para as médias para entender dois fatores. Primeiro fator é entender qual que é a tendência do mercado. A média ela me mostra a tendência do mercado. E quando eu olho para todas as médias, todas estão apontando para cima, então estamos em tendência de alta. O segundo fator que me faz olhar para as médias é saber que muitos players, muitos traders operam a favor das médias. Se todas elas estão apontando para cima, significa que esses traders que utilizam a média, eles estão olhando para compra do ativo. Então, por isso que quando a gente constrói pullbacks em uma tendência de alta, a gente fala que estamos em oportunidade de compra, porque muitos traders vão procurar por compra, vão procurar por suporte para poder montar suas posições para a próxima pernada que a gente vai ter. Então, quando a gente vê as médias apontando para cima e a gente começa a ver cruzamentos de médias, a gente começa a ter um cenário muito mais bullish, porque o mindset desses traders vai estar setado para compra. E a gente quer isso nesse momento. A gente quer que o mindset de todo mundo esteja setado para compra. Diferente de um bear market, onde o mindset de todo mundo está setado para venda. Veja que as médias estão apontando para baixo e nesse período as pessoas vão procurar mais por se desfazer das suas posições e mais por abrir operações shortados. E isso daqui, eu tô falando de players mais experientes, tá? Pessoas que têm experiência de ciclo de mercado, que entendem o momento de sair, entendem o momento de entrar dentro do jogo. Bom, se a gente olhar para o que aconteceu aqui recente, nessa segunda vez que a gente voltou nos 30 mil dólares, a gente teve algumas vendas dos mineradores, tá? Minerador não é um grupo de entidade que eu me preocupo tanto hoje em dia, porque eles detêm apenas 10% do supply circulante. Existe um outro grupo de entidade que é muito mais importante do que os mineradores, que é exatamente o Smart Money. E aí eu vou te mostrar o que o Smart Money está fazendo. Quando a gente olha para o minerador, a gente vê que eles venderam ali no topo do mercado, nos 30 mil dólares, causando uma pressão de venda. E o importante disso daqui é a gente ver que nesse momento não temos pressão de venda dos mineradores, algo que é muito bom, porque saca só, a gente tem alguns grupos de entidade. A gente vai falar os mineradores, a gente vai falar o Smart Money, a gente vai falar o Dump Money, a gente vai falar do Long Term Holder, a gente vai falar do Short Term Holder, a gente vai falar dos traders, dos scalpers. São vários grupos de pessoas que operam o mercado. Não só você, não só eu estamos operando o mercado. Existem milhares de pessoas operando o mercado. Quando a gente começa a ver vários grupos de entidades entrando em exaustão vendedora, ou seja, não vendendo o seu ativo, a gente tem uma diminuição da pressão de venda. E exatamente nesses momentos é onde a gente constitui formações de fundo, porque a partir desse momento, se tem exaustão de venda, quem estiver comprando vai jogar o mercado para cima, beleza? Então a gente olha para o minerador, a gente vê que ele cessou um pouco sua pressão de venda, algo que é muito bom. E como eu comentei com vocês sobre o Smart Money, o que o Smart Money está fazendo? Essa linha azul aqui, ela é claramente o Smart Money do Bitcoin. E quando a gente fala no termo Smart Money, a gente está falando de dinheiro inteligente, né? Tradução literal. Quando a gente olha para as pessoas mais maduras que investem dentro do Bitcoin, a gente consegue identificar que essas pessoas elas conhecem o ciclo do mercado. Elas conhecem o halving. Elas sabem quando o preço do ativo está descontado, elas sabem quando o preço do ativo está caro. Por conta dessa inteligência, a gente fala que essas pessoas são pessoas inteligentes. Mas essas pessoas nada mais são do que os investidores de longo prazo também. O Smart Money dentro das criptos
Ele é a mesma coisa que o investidor de longo prazo. E saca só, eu vou te provar isso através de dados. Se a gente está falando que Smart Money é uma pessoa inteligente, essa pessoa inteligente, ela deve vender topo e ela deve comprar fundo. E se a gente olha para o histórico do Long Term Holder, a gente vai ver que o Long Term Holder, olha só, essa linha azul é exatamente a quantidade de bitcoins que está na mão desse grupo de entidades. O grupo de entidades que a gente chama de Long Term Holder na análise on-chain. Veja só como que o Long Term Holder, ele vende a formação de topo do mercado, depois ele começa a reacumular quando a gente tem bear market iniciando e ele vai acumulando, até a gente construir um novo all-time high. A gente construir um novo all-time high, um novo topo no mercado, ele começa a vender, ele vai vendendo o topo. A gente inicia um novo bear market, ele volta a comprar, e ele vai acumulando. Veja que até no topo de 2019, esse Smart Money, ele vendeu um pouco. Depois ele voltou a acumular. E aí, nesse último ciclo que nós vivenciamos, quando a gente chega ali em um novo all-time high, esse Smart Money ou o Long Term Holder, ele começa a vender. E aí, quando a gente vai iniciar, depois que a gente sai ali dos $58 mil, volta para os $30 mil ali, exatamente na queda que nós tivemos, depois a gente construiu um topo de complacência e, cara, esses caras continuaram montando posição. Veja que depois do topo de complacência, eles pararam de montar a posição. Eles ficaram esperando, porque eles já tinham comprado aqui atrás, eles ficaram esperando mais o mercado entregar o bear market. Depois que a gente tem a 3AC quebrando, o Smart Money, o Long Term Holder, ele volta a acumular. E quando a gente olha do valor consolidado na data de hoje aqui, cara, se a gente olhar para essa linha azul aqui, a gente vai ver que o Smart Money, o Long Term Holder, hoje ele detém 14 milhões e 600 mil bitcoins. Eu não sei se você sabe, mas em circulação a gente tem 19 milhões e alguma coisa. Dos 19 milhões, 14,6 milhões já está na mão desses investidores de longo prazo. Exatamente dos investidores mais inteligentes dentro do Bitcoin. Infelizmente, o mercado tradicional a gente não tem análise on-chain. Então é complexo da gente identificar esse Smart Money dentro do mercado tradicional. Então a gente usa muito price action para entender regiões de distribuição, entender regiões de acumulação do Smart Money. Só que nas criptos, a gente tem o privilégio de ter análise on-chain. E com a análise on-chain a gente consegue ver, a gente consegue auditar e a gente consegue encontrar o Smart Money e definir se esses caras estão comprando ou se eles estão vendendo. Quando a gente olha ali, ó, desde quando a gente tem a 3AC quebrando, olha como o Smart Money começou a acumular e acumular cada vez mais. E se a gente olha exatamente para o que está acontecendo agora, no passado recente, nos últimos dias, a gente está vendo um acúmulo mais forte ainda do Smart Money. A gente está vivenciando que os investidores mais inteligentes do Bitcoin, eles estão comprando. E eu posso colocar aqui essa linha vermelha, que é exatamente o Dump Money. Eu não sei se você sabe, mas Smart Money é o dinheiro inteligente. E o Dump Money, a gente fala que é o dinheiro mais burro ali. E isso a gente consegue definir também através da análise on-chain, para a gente entender se os caras estão comprando e se os caras estão vendendo. E saca só qual que é o comportamento do Dump Money. O Dump Money é exatamente o cara que vai comprar topo do mercado. E ele vai vender quando o ativo estiver entrando em bear market. Porque não é um cara que tem paciência. Ele é um cara que não sabe enxergar o ciclo do mercado. Ele é um cara que vai colocar a estrela no topo do mercado. Porque esse cara vai comprar Bitcoin em 50 mil, em 68 mil. E aí, na hora que ele vê o bear market iniciando, ele vai vender em 40, ele vai vender em 30. Ou, quiçá, ele vai vender lá nos 20 mil dólares. Então, o que a gente tem que ser, o que a gente tem que buscar ser, é um investidor inteligente.
E a maneira mais fácil de você ser um investidor inteligente, a maneira mais fácil de você ser um smart money. E aqui, vai um ponto. Smart money não tem a ver com o tamanho da sua banca. Não. Muito se fala sobre sardinha e as pessoas confundem o fato de baleias ser uma entidade pesada, muito dinheiro. As pessoas acham que sardinha é o fato de você ter pouco capital. Não. Você ser uma sardinha ou você ser um dump money é exatamente por conta do seu mindset, cara. Se você comprar topo e se você vender fundo, você é uma sardinha, você é um dump money. Se você souber identificar o topo do mercado e você souber identificar o fundo, e você comprar fundo e vender topo, você é um smart money. E cara, não importa se você aí do outro lado tem R$1.000, tem R$100 investido. Eu respeito muito mais quem tem R$100 aí e sabe a hora certa de comprar e a hora certa de vender, do que as pessoas que têm dezenas ou milhares de reais e não sabem a hora certa de comprar e a hora certa de vender. Eu prefiro respeitar essa pessoa que sabe o time correto. Tamanho de banca não significa experiência. Às vezes, cara, você nasceu em berço de ouro, às vezes você tem milhões na sua conta e, cara, simplesmente você está entrando no mercado sem conhecimento. Não quer dizer que porque você tem uma banca alta, você sabe o que você está fazendo. Então, dito tudo isso daí, saca só o que está acontecendo no mercado. As pessoas que não entendem de ciclo de mercado, essa linha vermelha, elas estão vendendo, elas estão distribuindo. O dump money está vendendo o seu supply para o smart money. Isso daqui eu chamo de entregar a paçoca. As pessoas que não manjam do ciclo do mercado estão entregando a paçoca para quem manja de ciclo de mercado. E sabe por quê? Olha só, hoje o Bitcoin ele vale $30.000 e a gente só tá nesse patamar que nós estamos porque a gente teve 2022 sendo um ano de bear market, onde a gente teve aumento da taxa de juros, aonde a gente teve Luna Foundation quebrando, aonde 3AC quebrou, aonde FTX quebrou. A gente teve todos esses fatores para fazer com que o preço caísse e que a gente chegasse em $15.000. E hoje, depois de todos esses fatores já ter acontecido, aumento da taxa de juros, inflação nos Estados Unidos, vai acontecer recessão ou não, hoje ninguém mais está olhando para essas coisas. Porque o smart money, ele sempre olha para frente. Ele está olhando para daqui 2 anos, no mínimo. E se você pensar daqui 2 anos, cara, a gente vai ter Fed na nossa frente? Não. A gente vai ter inflação na nossa frente? Não. A gente vai ter, cara, resquícios da FTX? Não. Então esses caras estão olhando sempre para frente. Quando a gente olha para daqui 2 anos, o que a gente tem daqui 2 anos? A gente tem um halving. Possivelmente a gente tem impressão de dinheiro. Você já deve ter ouvido falar que compre no boato e venda no fato, porque o Smart Money ele faz exatamente isso. Hoje, todo o Smart Money ele está se antecipando para movimentos positivos lá na frente. E além desse Smart Money do Bitcoin, a gente tem, cara, o mundo inteiro querendo aprovação de ETF. As maiores gestoras do mundo estão pedindo, por favor, deixe eu comprar Bitcoin. E você vai esperar esses caras comprar para você comprar depois deles? Cara, isso é burrice de fazer dentro do mercado. Então, quando a gente olha para esses investidores mais maduros, esses investidores estão se antecipando a todos esses movimentos. O Smart Money do Bitcoin, eu estou falando especificamente do Bitcoin, tá? Eu não estou falando de macroeconomia, eu não estou falando de mercado americano, eu não estou falando de nada disso. Sabe por quê? Eu não sou um economista, eu sou um analista on-chain. Eu sei falar sobre o mercado cripto, eu sei falar sobre o que está acontecendo no Bitcoin. E quando eu olho para o Bitcoin, eu vejo que a gente está tendo a maior acumulação da história. O raio do Smart Money ou Long Term Holder, ele está simplesmente comprando e comprando sem dó. Se a gente olhar aqui para esses 14.600.000 que a gente tem na mão do Smart Money, do Long Term Holder, é a maior acumulação da história. A gente está batendo all time high em cima dessa métrica. Então, novamente, se você quer ser um smart money,
não precisa que você tenha muito capital. Você só precisa andar junto com o Smart Money. Me mostre com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Cara, isso é um clássico. Se você tiver o mesmo comportamento do Smart Money, se você tiver o mesmo comportamento do Long Term Holder, você será um Smart Money. Você será um investidor inteligente dentro de cripto. E não um investidor sardinha que fica operando por conta de notícia, que fica tradando ativo e fica simplesmente maluco porque aconteceu alguma coisa nova. E todo dia acontece uma coisa nova dentro do mercado cripto. Então, se você quer ser um Smart Money, é só você andar junto com o Smart Money. E se você quiser andar junto com o Smart Money, esse gráfico está na sua frente. É só você comprar quando esses caras estiver comprando e você vender quando esses caras estiver vendendo. Esse é o comportamento que eu tenho, tá? Essa é a minha maneira de analisar e essa é a minha maneira de tomar a decisão. As pessoas que têm acesso às minhas carteiras sabem que eu compro quando Smart Money está comprando. Quando a FTX estava quebrando, eu estava comprando, porque a gente tinha Smart Money comprando, a gente tinha Long Term Holder comprando, beleza? Então, além da gente olhar para as métricas ali que estão nos indicando uma reversão de movimento, a gente olha para o principal grupo de entidades, que é o Smart Money, que é o Long Term Holder, e esses caras estão acumulando. Se a gente olhar aqui para o valor net desses caras, a gente vai ver que nos últimos dias, na data de ontem, aqui, dia 7 de agosto, 119 mil bitcoins foram adicionados para os long term holders. Ou seja, 119 mil bitcoins saíram de circulação e passou para mãos de pessoas que são pacientes. De pessoas que só vão vender essa parada quando a gente tiver em um novo all-time high. Isso daqui a gente está falando diário. Olha só, dia 6 ali, dia 5 a gente teve 116 mil. No dia 1º a gente teve 89 mil. E a gente vê uma crescente. Queira vender no próximo topo cíclico a partir do momento que a gente estiver batendo all-time high, quando o long term holder estiver vendendo também. Quando o Smart Money estiver vendendo também. Além disso, por que eu acredito que a gente já está revertendo, tá? E a gente vai começar a subir novamente e, de verdade, eu acredito que a gente vai buscar novos alvos, tá? Amanhã eu vou gravar um vídeo aqui para vocês explicando qual que é o alvo dessa próxima movimentação. Se eu acredito que a gente vai chegar nos 30 e vai segurar como resistência, ou se a gente vai passar e vai para um novo patamar, beleza? Mas isso daí eu deixo para amanhã, porque hoje o foco aqui é falar do Smart Money. E se a gente for olhar para um grupo de entidades que pensam mais no curto prazo ali, mais para traders, essa linha vermelha que nós temos aqui é exatamente o custo dos traders. Qual que é o custo do Bitcoin que está na mão desses traders? E quando a gente chega próximo dessa linha vermelha aqui, significa que a pressão de venda desses traders ela está acabando, ela está entrando em exaustão, porque se eles venderem abaixo dessa linha vermelha, eles estarão realizando prejuízo. E o foco de todo mundo é realizar lucro. Algumas pessoas realizam prejuízo por conta de sentimento, por conta de emoção, por conta de medo. Mas o padrão é todo mundo realizar lucro. Esse é o objetivo de todo mundo que entra no investimento. E quando a gente chega dentro dessas regiões que as pessoas já estão no prejuízo, a gente começa a ter uma exaustão da ponta vendedora. Ainda vamos ter vendedores, que são as pessoas medrosas, mas se o cara é mais experiente, ele para de vender dentro dessa região de prejuízo e o que ele faz? Ele diminui o custo médio dele. É assim que um trader experiente opera, é assim que um investidor mais experiente opera. Então, quando a gente chega próximo dessa linha vermelha, a gente já está entrando em exaustão da ponta vendedora. E se a gente olhar onde que é a mínima dessa região aqui, é nos 28.460. E se a gente vê exatamente até onde o preço está dando as agulhadas aqui, é exatamente até ali, os 28.500, os 28.700. Ou seja, não temos tanta pressão de venda abaixo dessa região. E como a gente não teve liquidação dos apostadores de long dentro dessa região, a gente ainda não deu uma agulhada aqui abaixo. Então eu vejo que sim, a gente já chegou no final do nosso
pullback, para mim essa região aqui é a região final do nosso pullback. E cara, aqui eu posso estar completamente errado e eu assumo a responsabilidade se eu errar. Eu assumo a responsabilidade se nos próximos dias o Bitcoin perder essa região de fundo, der uma agulhada ali que... Cara, tá tudo bem. Eu sou um analista onde eu dependo de uma análise minha junto com um viés meu. Olhando para tudo isso, eu tenho um viés bullish nesse momento. Eu vejo que o mercado vai para cima. E aqui eu não estou procurando ser a pessoa certa ou errada que está dentro da internet. O que eu procuro fazer é uma análise onde eu consiga tomar uma decisão se eu vou comprar ou se eu vou vender. E, novamente, as pessoas que têm acesso à minha carteira sabem que por conta de toda essa minha análise, eu comprei dentro dessas regiões, eu comprei nessa agulhada, eu comprei aqui dentro de toda essa região, porque na minha análise eu vejo que a gente está chegando próximo do fim. E aí aqui, na minha opinião, a gente vai voltar a subir e não vai mais visitar essa região. Mas eu posso estar completamente errado se a gente vier parar aqui embaixo, cara, tá tudo bem, eu errei a minha análise. Quando a gente voltar aqui embaixo, quando a gente perder esse fundo aqui, aí eu tenho que reanalisar o cenário e entender aonde que foi que eu errei e quais são os próximos passos. Mas eu preciso decidir, cara. Eu jamais, nesse canal aqui, cara, principalmente se você for novo, pergunta aí nos comentários pra galera se eu sou uma pessoa que fica em cima do muro. Não, cara. Eu sempre tenho duas opções na minha frente. Ou é compra ou é venda. Nada mais. Sempre são duas opções. Eu nunca vou falar para você, o mercado pode subir como o mercado pode cair. Eu não sou esse tipo de pessoa imparcial. Eu gosto de tomar decisão, por isso que eu assumo a responsabilidade. E eu falo qual que é a minha opinião. Minha opinião é que o mercado vai para cima. Minha opinião é que o pullback acabou. Minha opinião é que a gente já chegou no final dessa movimentação de baixa e que daqui para frente a gente vai subir. E se minha opinião estiver errada, tá tudo bem, cara. Eu reanaliso o mercado e vejo qual foi o ponto que eu errei. Beleza? Mas dando continuidade na nossa análise, a gente chegou próximo dessa região. Acredito que a gente vai se segurar aqui e vai voltar a subir. Isso daqui eu posso falar com vocês amanhã, porque no NUPL a gente pode traçar o alvo também, exatamente dessa próxima movimentação de alta que a gente vai ter. A gente está construindo uma boa região de alto interesse, tá? Entre os 29 mil dólares e os 30 mil dólares, a gente está tendo muita negociação dentro dessa região. Já mostrei em outros vídeos para vocês que aqui a gente não tem distribuição do Long Term Holder dentro dessa região, não tem distribuição do Smart Money, e quando a gente olha para cima, a gente tem poucas resistências. Ou seja, hoje o mercado ele é muito mais favorável para cima do que para baixo. Porque a gente tem muitas pessoas compradas nas regiões dos 16 mil dólares, muitas pessoas compradas nos 20 mil dólares, nos 26, muitas pessoas compradas nos 19 mil dólares. Ou seja, se a gente volta para essas regiões aqui, qual que é o mindset de um investidor mais experiente? Diminuir seu custo médio, comprar um pouco mais. Então, quando a gente olha para tudo isso daqui, a gente vê claramente que estamos chegando próximos de exaustão vendedora. E se a gente considerar movimentações de stablecoins, a gente teve bastante movimentações aqui no dia 1º de agosto acima de 100 mil dólares em stablecoins. Isso daqui é um alto sinal de interesse comprador, como a gente teve exatamente nos movimentos de reversão aqui atrás, como a gente teve nos outros movimentos aqui e nos movimentos, todos os movimentos desse ano foram movimentos aonde nós tivemos reversão do mercado, beleza? Então, quando a gente olha para todos os dados on-chain, todos os indicadores que nós temos na nossa frente, e eu não estou falando simplesmente de uma linha traçada no gráfico, que porque eu mostrei uma cunha descendente ali, cara, eu não estou falando só isso. Porque saca só, no mercado cripto, a gente tem a maior oportunidade que nós tivemos em toda a história do mercado financeiro. Qual que é essa oportunidade? É confirmar a teoria da análise técnica. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente olha para análise técnica, que a gente olha para padrões gráficos, que a gente olha para volume, que a gente olha para candles, quem criou tudo isso foi Charles Dow. E exatamente toda essa criação dele foi em cima de uma observação
de que um possível movimento estava acontecendo. Ou seja, o nome da análise técnica, quem criou isso, é teoria de Charles Dow. Teoria. E uma teoria é algo que não foi comprovado. Só que com a análise on-chain a gente consegue comprovar a teoria, a gente consegue confirmar que os movimentos estão acontecendo, porque a gente consegue entrar dentro da blockchain e a gente consegue ver exatamente o que está acontecendo dentro da blockchain. Se os caras estão comprando, se os caras estão distribuindo, se a gente tem região de resistência, se a gente tem região de suporte, a gente consegue identificar tudo isso dentro da análise on-chain. Então, se você é um investidor cripto, a sua obrigação é aprender sobre price action e também sobre análise on-chain. Nenhum nem outro é mais importante nesse jogo. Os dois juntos vão elevar o seu nível de jogo, vão fazer com que você se torne um analista mais profissional e que você tenha decisões mais assertivas, de que você não fique no achismo e de que você não fique operando notícias. Se você tiver o price action e a análise on-chain juntas, pode ter certeza que você vai ter uma simetria muito maior nas suas operações. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Amanhã eu tô aqui no canal de volta trazendo um vídeo para você explicando aonde que pode ser o alvo dessas movimentações de alta que nós vamos ter, beleza? E amanhã a gente analisa um pouco mais de price action. Hoje a gente falou do smart money aqui apenas para vocês entenderem o que esses caras estão fazendo. Eu estou jogando o jogo junto com eles. Eu estou garantindo os meus satoshis para a próxima movimentação eufórica que a gente vai ter nos próximos anos no mercado cripto, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã aqui no canal. Valeu!